Este solo daqui é chamado como plintossolo, certo? Antigamente era chamado de laterita, agora chama-se de plintossolo. O plintossolo, ele tem como característica ser um solo altamente intemperizado. Em relação à cronologia, é um solo não tão velho, no entanto o intemperismo dele é alto. Então este solo daqui está voltando ao estágio de rocha novamente. Então nós chamamos ele de plintossolo. Por quê? Devido à presença desse material aqui. E chamamos isso aqui de plintita. Se esse material fosse quebrável na mão, como aqui não é, tá certo? É chamado de petroplintita, tá certo? Todo solo que tem essa característica daqui são solos intemperizados. Por serem intemperizados, são solos ácidos, tá certo? O pH dele está em torno de 4,8, 4, 3,5. Então, para você plantar alguma coisa, tem que fazer todo o tratamento do solo previamente. Tem que usar calcário, tem que colocar adubação verde, no caso plantar leguminosas, para fixar nitrogênio, para ser incorporado no solo, para começar a trabalhar com esse solo. É um solo muito difícil de trabalhar. Qual é o tipo de adubação? Oi? O tipo de adubação é deve começar com calcário, depois começar o plantio de leguminosas, para depois começar a fazer o plantio com adubação química, tá? Como não é quebrável na mão, é chamado de petroplintita, tá certo? O que vocês veem aí de vermelho, muito forte, é a hematita. Por quê? A última fase do intemperismo só sobra óxido, óxido de ferro e óxido de alumínio. Então quando vê um solo altamente temperizado, você vai ver a cor vermelho ou amarelo em destaque. Isso quer dizer que é o solo velho e que o que sobrou para quebrar ainda só é óxido, ou hematita ou goetita. Então aprendam, cor vermelho ou cores amarelas são solos intemperizados, são solos velhos em relação ao intemperismo. Então já saiba o seguinte, solo intemperizado, a textura dele é argilosa. O que estão vendo aqui de cor amarela, repetindo, é goetita. De cor vermelha é hematita. A cor branca, que está aqui em destaque, também tem muito por aqui, ó. A cor branquinha que estão vendo aqui é a presença de alumínio. O alumínio em grande quantidade forma uma argila chamada argila kaolin. Então a presença de argila kaolin identifica a presença de alumínio. Tendo alumínio, acidez. Então já sabe, óxido de ferro e alumínio são solos intemperizados. Devido ao intemperismo, logicamente vai estar ácido. E a comprovação do solo ácido é a presença da argila kaolin. Tá certo? Isso aqui é fonte realmente de alumínio presente. Sabe que junto do alumínio vem o hidrogênio presente. Então, tendo alumínio, tem hidrogênio. Lembrando vocês, o hidrogênio e o alumínio sempre vão estar no solo. Ele nunca vai estar sozinho. Mesmo você combatendo ele com calcário, daqui a 4 anos, 3 anos, ele volta novamente e tem que reaplicar. Então vocês vão trabalhar a vida toda com calcário. Não tem como você eliminar a acidez do solo. Certo? Como foi questão de prova para vocês de alguma turma aí? Eu perguntei qual era melhor se você usasse para análise de pH do solo. Se usasse carbonato de cálcio ou se usasse a água. O carbonato de cálcio vai dar o pH real do solo. Então um pH mais de 3,8, 3,5. Já o pH em água deve dar mais ou menos um 4. Porque depende muito do reagente que você vai utilizar. Mas sai bem próximo os valores. Certo? Outra característica desse solo. Ele tem um horizonte A muito pequeno. Muito pouco horizonte A. Como aqui já foi devastado, tem lá mais para cima. Tá certo? Depois do A, nós temos esse horizonte chamado de horizonte plíntico. Horizonte diagnóstico plíntico. Ele está localizado no horizonte B.
Tá certo? É uma camada muito... É plíntico. É aquele que você consegue fazer com a mão. Oi? Plíntico é aquele que você consegue quebrar com a mão, né? É. O embaixo é o mais duro. É o mais duro, que seria o petroplíntico. Tá certo? Então esse horizonte diagnóstico aqui é aquele que vocês viram comigo. Tá certo? Aí ele está no horizonte B, ele é bastante profundo. Se cavar mais um pouco aqui, vocês vão encontrar a rocha. Tá? Então ele tem dividido o quê? Horizonte orgânico, que é lá em cima, mais ou menos 5 centímetros. Tem o A, que mede mais ou menos 10 centímetros aí. E depois começa a camada de B com o horizonte diagnóstico plíntico e o petroplíntico. Tá? Para que serve o horizonte diagnóstico? Serve para você identificar o solo e classificar o solo, antes mesmo de você analisar. Então você vendo a presença da plintita e da petroplintita, já sabe que o solo é um plintossolo. Tá certo? E vamos ver isso aí na próxima aula com vocês de classificação de solos. Então a função do horizonte diagnóstico é identificar previamente o tipo de solo. É um solo argiloso porque o intemperismo aqui foi muito alto. Por ser argiloso, já saibam, ele tem baixa aeração, baixa entrada de ar. Se tem baixa entrada de ar, ele tem muito processo de compactação. É um solo muito compacto, é um solo muito duro. Então, para você trabalhar com material agrícola, mecanização, é mais difícil de você penetrar aqui dentro. Então, como eu falo, solo deve ser comprado pela sua classificação e não por tamanho. Porque comprar um solo desse só presta praticamente para trabalhar com ele inicialmente para cascalho, para vender. Se for trabalhar para recuperar o solo, você demora em média 4 anos para começar um plantio de alguma coisa aí. A profundidade dele aqui, do horizonte B, é em torno de 2 metros, 2,5 metros. Aí embaixo já vem a rocha. Professor, essa compactação que você falou do solo, altera também a questão da infiltração? Altera. Você tem um solo com uma grande quantidade de argila, significa que tem muito microporo. Microporo tem a função de quê? De reter água. Microporo não retém ar. Tá? O ar é encontrado no macroporo, que é outro solo que vamos ver lá perto de Jaci. Então aqui só vai ter microporo. O que vai acontecer? Vai ter um acúmulo de água muito mais forte, vai ter uma compactação do solo muito mais rápida e é um difícil de trabalhar. Por ser um solo argiloso, ele vai ter um solo altamente plástico e altamente pegajoso. Então a plasticidade e pegajosidade dele são altas. Ou seja, o processo de adesão e coesão que eu falei para vocês é alto. Se você molhar esse solo e jogar numa parede, vai ficar preso à parede, tá certo? Isso é adesão. E coesão é quando você junta um solo a outro solo, eles vão se unir, tá certo? Então altamente plástico, altamente pegajoso. Não tem superfície de brilho neste solo, então ele não tem serosidade, tá? Se tivesse alguma coisa brilhosa aqui, seria serosidade, mas ele não tem. Certo? É riquíssimo em microporo, que eu já falei para vocês. A capacidade de campo dele, tá certo? Acumula pouca água, porque rapidamente a água ela sobe e vai ser infiltrada, ou vai ser dispersada verticalmente, não horizontalmente. Tá certo? Alguma dúvida sobre plitossolo? Eu posso usar ele para outra cultura que não seja florestal? Pode, mas na realidade você vai ter que gastar muito. Porque um trabalho para ser feito de recuperação de áreas aqui, a primeira coisa que deve fazer é a aplicação de calcário. Depois colocar leguminosa. Esperar 3 a 4 anos, só pegando leguminosa, plantando, matando, incorporando. Depois de 4 anos, você vai começar a trabalhar alguma coisa que já formou um horizonte orgânico. Aí essa florestal, quando entrar, ela vai penetrar e vai começar a rasgar o solo. Oi? Por que a leguminosa? A função da leguminosa é o seguinte: as plantas precisam muito de nitrogênio. É o nutriente que ela mais quer. Vamos ver isso lá no Solos 3. É o que ela mais quer. O nitrogênio não é encontrado em rocha nenhuma. Não tem rocha que fosse nitrogênio. Então todo solo, naturalmente, o que tem de nitrogênio é proveniente de descarga elétrica, que é muito pouco, ou então de matéria orgânica. Mais nada. Então o que faz a leguminosa? A leguminosa tem a capacidade de segurar o nitrogênio do ar. Ele entra e fica preso dentro dela.
Então você tem que incorporar ela dentro do solo, então matar aquela planta, plantar novamente, tá certo? Para depois matar novamente, para quê? Para pegar o nitrogênio que está na planta e ir para dentro do solo. E aí vai formando matéria orgânica, formando 3, 4 anos, aí forma uma camada de 10 centímetros, aí já começa a fazer o plantio. Tem que gostar muito desse local, né? Porque é um trabalho. Na realidade você usa muito em recuperação de áreas degradadas. Professor, Por isso que eu digo solo, aí você falou que até o solo começar a se adaptar à matéria orgânica, mas aí ele automaticamente ela vai entrar, eu vou precisar, no caso, trabalhar o solo, tipo, revirando ele pra... na realidade você vai ter que fazer isso. Se você vai usar plantio agrícola, você tem que realmente revirar, quebrar essa camada de solo todinha daqui para trabalhar com ela. Até nivelar. É. Se for trabalhar com cultura florestal, não. Até a camada ali de fertilidade de 10 centímetros, plantou ali, a planta vai quebrar o solo e vai começar a entrar normalmente. Por quê? As plantas daqui já são adaptadas ao plintosolo. Devido às árvores daqui já ter ecologia voltada para trabalhar em Mais uma plintosolo. pergunta que eu acho que até é fundamental. Tá. Mas quando eu faço esse trabalho, até quantos centímetros que eu vou transformar esse solo? Porque eu não vou transformar Só vai transformar 10 centímetros na camada de cima. Ah, Certo? Talvez 15, mas é pouco demais. Tá certo? É justamente a área em que a planta vai começar a sugar os nutrientes. Certo? Partiu? Alguma dúvida do plintosolo para vocês? Professor, além Diga. da caulinita, tem outra argila mineral que também sobressai aí? Aqui é a caulinita. Só a caulinita. Só a caulinita. A montemorillonita, a elite e vermiculita não. Aqui é só a caulinita. Tá? Então o solo, quimicamente falando sobre ele, já falei físico, químico, vou passar alguns para você melhor. Quimicamente é um solo ruim, tá? É um solo pobre em nutrientes porque o pH dele é bastante ácido. Se ele é ácido, CTC e CTA baixo. Não tem troca de nutriente aqui nesse solo. Não existe. Tá certo? É um solo que requer a quantidade de calcário máxima 3 toneladas por hectare. Tá certo? Não ultrapassa isso aqui, mas quando fizer o cálculo, vai precisar de 10, de 12 toneladas, mas só aplique 3 no máximo. E você vai voltar novamente a aplicar daqui a 2 anos. Então é um solo muito difícil de trabalhar para fazer recuperação de área, para fazer produção agrícola. Tá? É um solo ruim, é um solo péssimo, tanto físico como químico. É um solo ruim de se trabalhar. Característico aqui, né, da região. É característica da região porque são solos que desenvolvem em regiões de clima quente e úmido, onde o processo de temperismo é acelerado. Tá certo? Então só vão encontrar cascalho mesmo em regiões quentes e úmidas. Lá no Nordeste você não vê o solo desse